Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui com vocês para bater um papo a respeito de uma proposta que eu achei bem interessante. Eu estava lendo o programa de governo dos candidatos à presidência e eu tô lendo aqui o programa do Haddad, certo? O programa do PT. Esse programa, na página 40, se eu não me engano, vou até botar aqui, página 40, isso, página 40, ele sugere a criação do programa Salário Mínimo Forte. O que é esse programa? É um programa de valorização do salário mínimo que ele basicamente, abre aspas, né, ele está dizendo aqui, haverá ganho real do salário mínimo em todos os anos, mesmo que o crescimento do PIB seja negativo. Beleza? O que você pensa? Poxa, isso aqui é uma medida para proteger o trabalhador, né, tudo mais, porque você quer, né, entregar um salário mínimo mais alto, mesmo que o desempenho da economia vá mal, né, mesmo que a economia tenha recessão. E aí, né, um leigo em economia, ele pensa, não, poxa, isso aí é bacana, né, isso é uma medida boa, uma medida legal, né, tá garantindo o ganho de quem mais precisa, tudo mais, aquela coisa toda. Gente, eu tenho 3 argumentos para você, para a gente pensar nesse vídeo a respeito desse tipo de medida, tá? O que ele quer basicamente? Aumentar a renda dos trabalhadores, aumentar o salário mínimo acima da produção, da produtividade da economia, certo? Vem cá, vamos conversar. Botei um quadrinho aqui, ó. Quadrinho. Mesmo havendo a redução de PIB, você tá vendo? Ele quer aumentar o salário. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui para você 3 fatores, ok? 3 fatores. Olha lá. O primeiro fator aqui é o seguinte. Primeira coisa. Como é que funciona o mercado? Né? O mercado, você vai no mercado, né? Algumas pessoas vão atrás de produtos, né? Então, por exemplo, aqui tem 2 pessoas atrás de 2 produtos na prateleira, beleza? Aqui estão as pessoas e aqui está a prateleira com 2 produtos. O que acontece por definição aqui? Você tem uma redução do PIB, correto? Você está vendo aqui, ó? Opa, você tem uma redução do PIB. Beleza. Essa redução do PIB, o que ela vai provocar? Ela vai provocar uma recessão, uma diminuição da produção. PIB é Produto Interno Bruto. Certo? A diminuição da produção ela vai fazer o quê? Como esse produto diminuiu a produção, você vai ter um produto a menos na prateleira. Tá legal? Ou seja, o que vai acontecer aqui? Ó, deixa eu até ajustar o quadro. Ó, o que vai acontecer aqui? Você vai ter um produto a menos na prateleira. Porém, você aumentou o salário. No que você aumenta o salário, o que vai rolar? Uma pessoa a mais, como as pessoas estão com renda a mais, quando você ganha mais dinheiro, você quer comprar mais, não quer? Então vão aparecer pessoas a mais querendo comprar esse produto. Se antes você tinha 2 pessoas para 2 produtos, agora você tem mais pessoas, 3 pessoas concorrendo por um produto só. Porque a produção diminuiu, você lembra? Gente, quando você tem muita gente concorrendo por poucos produtos, o que acontece quando está faltando produto na prateleira? O vendedor sobe o preço, não é verdade? Ou seja, isso aqui vai provocar já de cara mais inflação. Tá? Mais inflação. E aí o que acontece? Já de cara você percebe que essa medida ela já pode não compensar. Porque se você aumentar o salário em 10% e os preços aqui das mercadorias aumentarem, suponha, em também 10%, o suposto ganho que você tem já é 0. Né? Aumentou o preço em 10%, aumentou o salário em 10%, você está pobre do mesmo jeito. Beleza? Então tem esse problema. Não adianta você querer pagar mais salários com a redução do PIB, que você pode provocar de cara inflação. Ainda tem outros fatores que são até mais nefastos aqui para a economia. Quer ver? Deixa eu desenhar aqui embaixo. Gente, nós temos 2 setores, basicamente, na economia. Temos 3, né? O primário, o secundário e o terciário. Mas eu quero falar de 2 dos setores. O secundário e o terciário. O setor secundário é a indústria, tá? A indústria está aqui, ó. Vou desenhar uma indústria com a chaminézinha aqui, ó. Beleza? Essa aqui é a indústria. O desenho tá horrível aí, mas releve. Beleza? Então, isso aqui é a indústria. A indústria, gente, ela precisa de trabalhadores e precisa de máquinas para produzir. Não precisa? Quase todo processo produtivo, ela precisa de trabalhadores e de máquinas. Beleza? O que acontece? Como a indústria ela precisa de entrar trabalhadores, ou seja, mão de obra, né? Vamos botar um bonequinho aqui, ó. Ela precisa de trabalhadores para entrar na empresa aqui, ó. E ela precisa de máquinas, tá? Vamos botar uma máquina assim, sei lá, uma máquina, vamos botar um quadradinho assim, você finge que isso aqui é uma máquina. Beleza? Ela precisa de trabalhadores e de máquinas. O que vai acontecer? Gente, você botou um alta do salário, não é verdade? Ou seja, o preço da mão de obra vai aumentar, não é?
para você contratar alguém, você vai aumentar o preço da mão de obra. Então, o trabalhador vai ficar mais caro, beleza? O trabalhador vai ficar mais caro. Se o trabalhador fica mais caro e você usa trabalhadores e máquinas na produção, perceba, algumas indústrias, elas vão começar a deixar de contratar trabalhadores para contratar máquinas, para comprar máquinas. Existe uma proporção de trabalhadores e máquinas na indústria, correto? Então, por exemplo, tem determinada atividade que usa uma máquina e 3 trabalhadores. Dependendo, se o trabalhador começar a ficar muito caro, o cara vai trocar. Ele vai, em vez de usar uma máquina e 3 trabalhadores, vai comprar uma máquina a mais, vai trabalhar com 2 e 2 trabalhadores apenas. Ok? Isso aqui já tem uma consequência. O que acontece? Isso aqui, a primeira consequência é que se há uma troca, se ocorre essa troca, a troca por si só já vai gerar desemprego na indústria, correto? Porque você vai contratar menos pessoas, menos trabalhadores para contratar mais máquinas e você manter a sua produção. Então, ó, desemprego. Ok? Desemprego. Você provoca o desemprego. Tranquilo? O que acontece? Além disso, você vai aumentar o consumo de máquinas. E esses processos produtivos, por vezes, gente, máquina nem sempre é mais produtivo que gente, não, tá? Depende. Se você muda essa relação aqui, ó, passa a contratar mais máquinas do que trabalhador, porque máquina é mais barato, você, de repente, pode precisar mesmo de trabalhadores. E aí você acaba sobrecarregando aquele trabalhador que fica, né? Muitas empresas acontecem isso. Eu aposto que você observa isso entre seus colegas, seus amigos e tal, que tem muita pessoa que fica desempregada, mas os que ficam empregados, eles acabam ficando sobrecarregados, cuidando de muitas atividades. Beleza? Então, com a sobrecarga do trabalho frente a um aumento do número de máquinas, isso aqui gera ineficiência. Ineficiência, menos eficiência. Ok? Da empresa. A empresa trabalharia mais eficiente se tivesse aquela proporção original de trabalhadores, mas como você aumenta essa remuneração aqui, ele vai mudar essa proporção, isso pode reduzir a eficiência no mercado. Reduzindo a eficiência da empresa, a empresa produz menos, e isso vai contribuir para o quê? Para a redução do PIB, certo? O PIB vai acabar tendo um aumento aqui, uma pedalada futura para o PIB do outro ano, do futuro, diminuir mais ainda. Beleza? Acontece isso também. O que acontece também? Você tem o setor industrial, setor secundário. Você percebe que aqui alguns trabalhadores foram chutados desse setor. Você tem também o setor terciário, que é o setor de serviços. O que vai acontecer com o setor de serviços? Olha só. O setor de serviços, ele também precisa de mão de obra e de capital. Ele é um setor também que precisa de trabalhadores e de máquinas, tá? Serviços. Só que o setor de serviços, gente, normalmente é o quê? É restaurante, é cabeleireiro, você vai em algum lugar aí fazer, sei lá, engraxar o sapato, vai fazer qualquer coisinha assim. O setor de serviços, ele é muito rico na concentração de mão de obra, ele não usa muita máquina, usa mais mão de obra mesmo. Então, o setor de serviços, ele tem também uma proporção de trabalhadores e de máquinas, tá? Ele tem uma proporção. O que acontece? O trabalhador do setor secundário, ele vai ser expulso para cá, certo? Porque ele vai ficar desempregado ali, ele vai querer trabalhar no setor de serviços. Ele vai querer trabalhar de vendedor, vai querer trabalhar de, sei lá, vai querer trabalhar de alguma coisa que funcione aqui no setor de serviços. Beleza? Sei lá, vigia de carro, vigilante e tal, tudo serviço, certo? Gente, com essa abundância de mão de obra no setor de serviços, o que acontece? O salário cai aqui no setor de serviços. Ah, Fábio, mas peraí, você não botou o salário para aumentar? Sim. E aí, quando você obriga que o salário aumente e não deixa o salário cair aqui, o que acontece? O cara do setor de serviço, ele vai ter como absorver essa mão de obra aqui? Não. Não vai ter como. O que vai rolar? Desemprego ou informalidade. Certo? O cara não vai conseguir ser um contratado formal, mas vai rolar o quê? Uma grande informalidade no setor de serviços. E o informal, gente, ele não ganha esse salário mais alto. Ele não ganha. Você bota esse aumento de salário aqui, ele vai ser atingido por essa medida? Claro que não. Ok? Não vai ser atingido. Então não adianta nada essa medida de você aumentar salário se você aumentar a informalidade. Certo? Isso aqui, todos foram
medidas que a Dilma tentou fazer, certo? Lá no governo Dilma, segundo o governo Lula e o governo Dilma, ocorreu exatamente isso, aumento de salários acima do aumento do PIB. Na época o PIB estava aumentando, mas o aumento de salários foi muito maior que o aumento do PIB, certo? E aí ocorreu exatamente isso, foi o que ocorreu no governo Dilma, inflação, o que ocorreu? Desemprego, ocorreu diminuição de eficiência, indústria indo mal, certo? Indo mal pra caramba, porque tá produzindo menos. O que ocorreu também? Um inchaço do setor de serviços, o setor de serviços começou a pagar menos, certo? No que começou a pagar menos, aumentou a informalidade e o desemprego também. Ok? Tudo isso aconteceu no passado. E o que ele está querendo fazer com esse tipo de medida do programa? Está querendo repetir o fracasso do passado. Basicamente isso. Ok? E além disso, tem um outro fator, um terceiro fator que eu vou comentar com você, que é o seguinte, é as aposentadorias. Ok? Porque se você aumenta o salário mínimo, as aposentadorias são indexadas ao salário mínimo, certo? E aí você tem o seguinte, você já vai ter uma massa grande de desempregados. Certo? Uma massa grande de desempregados. Esses empregados, eles teoricamente, eles passariam uma parte dos seus rendimentos para o governo, certo? Aqui está o governo. Beleza? Essa galera passaria uma grana para o governo. Por quê? Você paga imposto, né? Paga imposto de renda, tudo mais. Mas se você aumenta o número de desempregados, o governo vai receber mais ou menos? Ele vai receber menos, correto? Então, você vai reduzir essas receitas do governo. Tá? O governo vai ter redução de receitas. E é o que está acontecendo. O que aconteceu no ano passado, ano retrasado. Redução de receitas do governo. O governo penando com receita. Ok? Beleza. Se você diminui essa receita aqui, o governo ele vai ter que aumentar salário mínimo, certo? Ou seja, ele vai gastar mais com previdência. Tá? E ao gastar mais com previdência, o que vai rolar? Se ele gasta mais com previdência, são mais gastos. Tranquilo? Você diminui a receita e gera mais gastos. O que é isso, gente? Aumento de gasto com diminuição de receitas, você aumenta o déficit público, você aumenta a dívida pública, certo? O governo já está com déficits homéricos, déficits absurdos, já está quase não conseguindo pagar suas contas. Com isso aqui, você vai com certeza ampliar o déficit. Tá? E com que dinheiro o governo vai pagar isso aqui? Com que dinheiro ele vai pagar? Muito difícil, né? Uma situação bem complicada, bem difícil. Você vai aumentar esse déficit aqui da Previdência. E além disso, se você aumenta a remuneração de quem está inativo, de quem não está produzindo nada na economia, você vai aumentar esse efeito aqui, ó. Esse efeito aqui, ó, a produção não está diminuindo? Tá ou não está? Tá, mas você está aumentando a remuneração desse cara. Esse cara vai correr para a prateleira e não vai achar o produto. Aumenta mais ainda a inflação. Percebeu? Gente, certas medidas, elas são vendidas como milagrosas, como a solução da pátria, como uma coisa que você está pensando no trabalhador. Você está pensando no trabalhador mesmo? Olha o tanto de problema que você gera com isso aqui. Okay? Não tem medida milagrosa. Você tem que buscar crescimento econômico, buscar empresas abrindo, pessoas trabalhando. É isso que faz o país crescer. E não você prometer uma medida populista dessa que já deu errado no passado e só tem tudo para dar errado no futuro. Tudo bem? E meu nome é Fábio Dáquila. Prazer estar com você. Um abraço.